Se o apoio de uma pessoa já faz tanta diferença, imagina o de milhões. Com a Lei de Incentivo ao Esporte, você doa até 6% do seu imposto de renda para projetos esportivos e ajuda o esporte brasileiro a crescer ainda mais. Ministério do Esporte, formando um Brasil vencedor. Governo Federal. Boa noite ao amigo ligado na TV Esporte Osasco, canal 10 da Multivia e pelo site www.tvesporteosasco.com.br. Eu sou o Luiz Carlos Júnior e estamos no ar com Amadores da Bola. Semana especialíssima para o futebol amador osasquense. Teremos a final da Copa dos Campeões, repetindo a final do ano passado. O Vila Isabel enfrenta o Fittipaldi. O Fittipaldi vem ali tentando defender o seu título e o Vila Isabel vem ali numa bronca tentando tomar o título do Fittipaldi, né, devolvendo aí a vitória do ano passado. E nós teremos uma novidade exclusiva e inédita na cidade de Osasco, que será a final da Copa dos Campeões, transmitida aqui pela TV Esporte Osasco no sábado, a partir das 13h30, com a minha narração. Então eu estarei no sábado com vocês e o comentarista será uma surpresa. Teremos um convidado surpresa para fazer os comentários. Mas voltando aqui ao Amadores da Bola, hoje eu tenho dois convidados de um time novato em Osasco. É um time que já tem história fora da cidade de Osasco, inclusive é de fora da cidade de Osasco, e que faz a sua estreia esse ano aqui na terceira divisão da Copa Incentivo. Esse time é o Juventus da Vila Zate. E hoje eu tenho aqui ao meu lado o presidente do Juventus, que é o Edivaldo. Edivaldo, boa noite. Boa noite, tudo bem, Cama? Tudo bem. E ao lado do Edivaldo, o Kleber, que é diretor do Juventus. Então vamos abrir o nosso bate-papo aqui, Edivaldo. Como tradicional que a gente faz aqui no Amadores, casa está aberta para você abrir a história do Juventus. Pessoal de casa, conta um pouco da história da fundação, principais títulos que a equipe tem, né? Sei que vocês disputam lá os jogos da cidade, disputaram também Kaiser. Conta um pouco do historial para o pessoal de casa. É Luiz ou Carmão? Luiz. Luiz. É assim, né? O Juventus, ele é fundado 19 de outubro de 2009. Era um time que eu não tinha em mente, né, em fundar, mas eu tinha um amigo, né? Tenho um amigo. Hoje ele tem 22 anos, na época eu acho que ele tinha uns 16 ou 17 anos, do qual me aconselhou muito a formar um time de futebol amador. Falei muito pra ele, um time, eu não tenho estrutura para isso, um time de futebol amador tem, querendo ou não, uma despesa muito alta. Mas aí ele acabou me convencendo, aí uma pelada, né, na quadra, um dia de quarta-feira, sentamos ele junto lá e mais um parceiro da gente. E aí eu acabei falando, tá bom, então vamos montar essa equipe. Automaticamente já meio que se programamos para uma pré-estreia da equipe, né? Que já foi dia 19 de outubro de 2009. E aí, por incrível que pareça, né? A gente teve dois parceiros que ajudou nós na compra do primeiro uniforme. Uniforme esse comprado na própria MR Sport aqui de Osasco. Na cor já azul, branco e amarelo, um uniforme que ficou, né? A cor veio e ficou. E daí pra frente, né, a gente começou a jogar o primeiro jogo, não foi um jogo feliz. Parecia o de domingo, só tinha 8 caras no jogo, um treino no domingo, 2 horas da tarde. Levar eu lá, coloco o uniforme e jogo junto com todo mundo. Mas enfim, fizemos essa estreia aí, foi uma estreia bacana. No jogo de estreia fizemos um vídeo, tinha 3 torcedores na torcida, torcendo pra nós, que era minha filha, minha esposa e minha enteada. Mas foi bacana, dali surgiu um sonho, o sonho continua até hoje. O segundo jogo já foi muito bom, a gente conseguiu trazer jogador aí que nem Jorge,
algum jogador tradicional aí da Várzea para fazer um jogo, um festival. A gente foi convidado para o festival, vamos participar desse festival e já trouxemos uma equipe muito forte. Ganhamos lá, que eu nem lembro pra cá, mas um pra cá lindo, do qual me deixou muito feliz. E aí eu falei, o Juventus não vai ser mais um time para brincar de domingo, vai ser um time para disputar título. E de lá pra cá a gente foi campeão em Santo André, o primeiro título em Santo André. Título que nós nem comenta muito, porque foi um título meio estranho, não tinha torcida, não tinha jogador direito, mas ganhamos, enfim, ganhamos. Aí em 2011, em 2010, né, 2009 já estava acabando o ano, nós disputamos alguns festivais. Fizemos uma festa bacana no final do ano, ali eu feliz pra caramba, né, achando que estava fazendo a coisa mais certa da minha vida, né. Em 2010, a gente voltou às atividades em janeiro, bem cedo. Aí eu já voltei, eu tinha um projeto das molecadas, né, sub-18, sub-14, sub-18, do qual a gente chegou até a semifinal da Copa Coebra. Chegou até a semifinal na categoria sub-18, na sub-14 a gente não foi muito feliz. Um projeto que era muito bacana, pena que a gente não tinha estrutura para manter esse projeto. Saímos do campeonato, o time continuou suas atividades, sempre visitando Osasco. Disputei vários festivais no campo do Pestana, aqui em Osasco, sempre disputando isso, sempre vindo mais para Osasco. Vinha mais para Osasco que para as outras regiões, até mesmo minha região. E assim, mudamos atividade. Em 2011, conheci um rapaz chamado Marcão, acho que vocês devem conhecer, Marcão dos Troféus. E ele me convidou, falou, Odivaldo, eu vou fazer uma Copa, meu. Eu falei, eu não tenho verba para pagar taxa de inscrição. O Marcão falou, não, eu te dou a taxa e você só paga a arbitragem. Montamos uma equipe e viemos disputar esse campeonato. Jogamos aí 29 jogos, fomos campeão invicto em cima do 3 pontos, no campo da Ponte Preta. Aquele campo ficou lotado, levamos um busão, acho que umas 4 ou 5 peruas, enfim. Fomos campeão, fizemos uma bela festa. E de lá pra cá a gente disputou aí a seletiva da Kaiser, aqui no Vila Isabel, não conseguimos, fomos eliminados. Aí demos sequência aí aos projetos, disputamos uma Copa chamada Copa 9 de Julho, no começo de 2002 e 2012. Fomos vice-campeão da Copa, em cima do Inajá. Aí a gente voltou com o Sub-18 em 2012, do qual a gente foi campeão da Copa Coebra, lá em Serquilho. E logo na sequência, né, a gente foi campeão da Copa, da seletiva da Copa Kaiser, do qual deu acesso a gente para a Kaiser, em fevereiro de 2013. Então, assim, o Juventus de lá para cá, muitas equipes falam que ela cresceu muito, de uma forma descontrolada, de uma forma muito rápida, que tem muita equipe aí que tem 20, 30 anos, não tem o título que o time tem de uma forma tão consagrada, entendeu? E os 2 últimos títulos do Juventus, para mim, né, pessoalmente, foi dos 2 títulos que quando eu lembro eu me emociono. Porque a categoria Sub-18 era o meu sonho, é meu sonho. E ganhar o acesso à Kaiser era o sonho de todos os jogadores e da comunidade da Vila Zate, né? O pessoal, a gente devia isso pro pessoal, porque a gente tinha um time muito querido lá, do qual eu não conheci, mas quando eu vim morar na cidade, todo mundo falava da equipe. E isso me deixou, tipo assim, eu vou tentar fazer alguma coisa, não para apagar, mas para trazer mais lembrança dessa bela equipe, né? E aí, quando a gente ganhou esse título, eu lembro que eu fiquei desmaiado, acho que uns 30 segundos, no meio do campo, desacordado de tanta emoção. Até porque no campo tinha em torno de mais ou menos 1.500 pessoas. Então, assim, para mim foi dos 2 títulos muito marcantes. E a gente jogou a Copa Kaiser, não conseguimos classificar para jogar a Série A. Como a Kaiser, como todo mundo sabe, esse ano é a última edição dela. Mas estamos aqui, né? Aqui em Osasco, né?
Parece curioso e tal, mas eu já vim acompanhando a Copa Osasco da Liga já faz algum tempo. Como você mesmo, nós estava conversando, né? A gente trocava muito e-mail, muito pelo Face ou o e-mail da Liga mesmo, do qual eu vim pateando aí para poder conseguir a vaga e graças a Deus que a Liga deu uma oportunidade para o Juventus de vir disputar essa Copa aí, que é a terceira divisão, aonde nossa primeira equipe, nosso primeiro adversário, uma grande equipe, não foi fácil empatar, apesar de ter saído na frente, mas não foi tão fácil segurar um resultado do empate quando eles empataram. E assim, a surpresa do final de semana que a gente ficou meio ansioso, eu muito preocupado, o diretor Kleber aqui, como ele é mais calmo, ele sempre me orientando para acalmar que ia dar certo, mas muitas vezes nem tudo dá certo quando você não corre, quando você não procura. Eu fiquei muito ansioso, preocupado, porque não é o meu nome, é o nome da entidade. O nome da entidade ela não pode ser suja, ela não pode se queimar diante de um grande campeonato, de uma oportunidade que pode ser única. A gente não pode ser que a gente tenha uma outra oportunidade dessa. A gente veio com 9 jogadores para o campo, um goleiro e 8 linhas, e logo depois chegou aí mais um jogador nosso, já no meio aí do primeiro tempo, e do qual Deus nos consagrou aí com muita vontade dos nossos guerreiros lá, nossos 10 guerreiros, e conseguimos uma vitória em cima do Porto, do qual também é uma bela equipe, do qual não foi fácil administrar um jogo de 10 contra 11, mas a gente acabou administrando bem e acabamos tendo um resultado positivo aí. E esperamos a gente continuar na Copa, né? Um pouco da meta do time, da entidade, aqui primeira fase é se classificar para se manter dentro da Copa. E aí brigar pela segunda divisão e a gente vai tentar brigar pelo título. Então essa é a expectativa. Queria agradecer lá, eu acho que é o Carmona aí pela oportunidade. Acho que não tem palavra pela ação dele de ter deixado nós de fora vir até aqui. E de maneira alguma a gente vai trazer problemas. As ideias é trazer felicidades e mostrar o nosso futebol para as entidades daqui também, entendeu? Muito bom, isso traz uma sociabilização muito legal, né, entre as agremiações. Até porque, pelo fato de vocês estarem ali na Vila Zate é próxima a Pirituba ali, e Pirituba a gente sabe que é um celeiro ali de campos de futebol e equipes também. Tem muitos times ali, adversários inclusive fortíssimos, e sempre teve um bom relacionamento. Osasco Pirituba, Osasco Vila Zate sempre teve um bom relacionamento. E boa parte dos jogadores daqui também já jogaram lá, como jogadores de lá também jogam aqui, então é muito bom a gente conseguir abrir essa oportunidade para equipes de fora também. Ô Kleber, uma curiosidade. Como é que foi lá na vila, lá na Vila Zate, lá no bairro de vocês, quando o Edivaldo chegou e comunicou assim, pessoal, poxa, eu pleiteei lá com a Liga de Osasco, eu consegui, a gente vai jogar a Copa Incentivo Terceira Divisão. Como é que foi assim a recepção do pessoal? O pessoal ficou surpreso, estranhou? Os jogadores principalmente, né? Os jogadores eles ficaram meio receosos, porque é uma coisa nova. Tudo que é novo, a gente não sabe a reação, o pessoal fica sempre com o pé atrás. Mas aí ele chegou em mim, nós conversamos com os jogadores e nós entramos num consenso. Todo mundo aprovou, a comunidade com certeza vai nos apoiar, vai nos agarrar, vai nos abraçar e vamos para mais umas vitórias, igual teve esse jogo da semana passada que foi no domingo. Os jogadores que foram estão de parabéns. A gente ficou muito orgulhoso, como eu e o Edivaldo, ficamos muito orgulhosos deles, por eles ter ido, ter dado carrinho de cabeça, a gente ter saído com essa vitória. É isso que nós queremos, é isso que nós queremos, é a união da nossa equipe, é a união da nossa comunidade. A gente quer a comunidade toda junto com nós, nessa luta, para a gente tentar várias vitórias e ir rumo ao título e o acesso à segunda divisão. Ô Edivaldo, você falou que tinha inclusive até categoria de base lá, né? Sub-14, Sub-18. A estrutura que você tem lá hoje, como é? Você tem um campo próprio lá que vocês podem usar, ou um campo próximo que vocês conseguem, de repente, treinar essas categorias durante a semana? Como é que era esse trabalho lá? A gente ainda tem um espaço, né? Se a gente hoje, dizemos,
financeiramente falando, a gente conseguisse um status financeiro bom, a gente conseguiria arrumar alguém que pudesse treinar a pessoa. Porque a gente tem um campo bem próximo, que é um campo do Estado, é um campo da Prefeitura, né? E não, a gente tem o projeto editado, a gente leva lá e mostrar o projeto, automaticamente a administradora do espaço libera o espaço no período necessário. E final de semana, só na parte da manhã, mas durante a semana não tem nenhum restrito. Então, assim, o espaço nós tem para estar treinando essa categoria menores, dizemos assim, né? Que o sub-18 é mais já é quase um adulto, mas que também precisava estar treinando. Então, assim, o espaço nós tem para estar fazendo essa atividade de treino, né? A gente tem um campo que não é um dos melhores, mas também não é um dos piores, né? Do qual não é um campo nosso, é um campo que todo mundo usa, todo time da região que quiser ir brigar pelo seu espaço, pelo campo, a organização libera o campo, entendeu? Então isso é uma coisa muito bacana. Mas assim, a gente precisa ter mais parceiros, né? Ter mais pessoas que acreditam em um projeto, né? Porque quando a gente fala de um projeto, a gente não fala de um projeto para beneficiar a gente fala de um projeto para beneficiar a própria criança, o próprio adolescente. Eu tenho um parceiro que a gente conversa muito, que é o Ed Pretrologia, do Grupo Pretrologia, e ele é um que faz muito trabalho com a comunidade, de forma de música do hip hop educativo. E nós conversamos muito, a gente dialoga muito sobre isso. E quando a gente tem um projeto, a gente não tem um projeto para nós temos um projeto para tornar aquela criança ou aquele jovem um cidadão melhor no dia de amanhã, para que ele possa buscar a raiz do pai, da mãe, do colega, da pessoa que ele não conhece, poder chegar, entrar e sair da mesma forma, sem fazer mal a ninguém, nem sem fazer mal a ele mesmo. Porque hoje, né, um pouquinho do que a gente vive, é que você vê pai matando filho, filho matando pai, e tá dessa desordem toda, por quê? Muita pouca gente acredita num projeto social. Aí o comerciante, empresário, empresa, até mesmo, se você for olhar, o nosso governo não olha muito para um projeto de fins não lucrativo. Então isso entristece a gente, né? Mas a gente não para, a gente continua, a gente tira um pouquinho dali, tira um pouquinho dali e vai juntando. Daqui a pouco a gente acaba tendo alguma coisa para ajudar algumas pessoas que a gente pode estar ajudando. O projeto foi parado devido a não ter verba, né? A gente tinha uma pessoa que era o Marcão, que cuidava da categoria sub-14, do qual ela dava um treinamento durante a semana, no final de semana, muito empolgada, muito concentrada no que ela queria, mas chegou uma hora que a gente não teve condições financeiras para poder estar aguentando despesa de perua, despesa de alimentação, porque a gente tinha uma alimentação pós-jogo, né? E tinha muita criança também que muitas vezes não tinha o que se alimentar em casa. Ela passava isso para o Marcão acabava passando para mim, eu acabava tentando estar ajudando de alguma forma. E assim, chegou uma hora que a gente sentou e falou, vamos parar porque não tenho condições financeiras para estar mantendo isso. E a gente não consegue ninguém que possa estar ajudando nós. Mandamos um projeto para a prefeitura rejeitou o projeto e nós parou. Aí, isso em 2010, né? Aí em 2012, começo de 2012, a gente voltou com o Sub-18. Mas aí já era uma categoria que cada um se responsabilizava pelos seus atos, do qual a gente foi campeão, fomos muito felizes, né? O Caio, o Pablo, o Murilo Augusto, Murilov, nos ajudaram, eram uns moleque 9'5" e 9'6", mas que parecia ser um homem de 40 anos, assumia sua responsabilidade, me ajudava na organização do uniforme, buscar uma verba para poder pagar uma perua, para fazer uma viagem, que nem a gente foi jogar contra a seleção de Poá mesmo. Esses moleques pareciam um adulto, né? Me ajudando, da forma que me ajudou, entendeu? Então, isso, até fico meio emocionado sobre isso, porque quando a gente ganhou o título, eu não ganhei o título para mim, ganhei o título para eles. Quem estava em Cerquilho viu a emoção deles, eles realmente estavam muito emocionados.
E foi festa, de lá até chegar aqui, fizemos festa quando chegamos na nossa sede. E fazemos festa até hoje sobre esse título. E, querendo ou não, né, assim, o título que eu olho e sempre estou babando, também é feito deles, porque se não tivesse eles, não teria entrado na seletiva, que daria acesso à Copa Kaiser, não teria entrado se eu não tivesse as molecadas acreditado neles. Porque, querendo ou não, quem começou o campeonato eram os 10 moleques que tinha, e do qual levou o campeonato até as quartas de final. Nas quartas de final a gente teve que fortalecer o time, porque começou a ter jogadores mais experientes nas outras equipes e a gente saberia que eles tinham a sua delimitação. É tanto que o Murilo, né, que é o Murilo Augusto, que a gente chama de Muca, até hoje eu tenho um jogador chamado Coquinho, falou, você é louco, tanto jogador experiente no banco, você vai colocar esse moleque hoje, uma final contra lá, eu acho que você já viu falar Baiano não, Miranda, o Baiano não tava, Miranda, Baiano, era um time que já foi o campeão aí da Kaiser aí, sabe? E você colocar o moleque lá, meu, e o moleque engoliu o time, engoliu o outro time e fez a diferença no jogo, jogando de lateral esquerdo, do qual a função dele é meio campista. Então, assim, é um moleque que eu devo muito pra ele. Vai ter alguns moleques que vai falar que eu tô dando muita moral pra ele, mas ele realmente merece essa moral. Sempre tem isso, né? Não tem jeito. Machucado, veio pro jogo domingo aí, ó, escrevi ele, não ia escrever, acabei escrevendo ele veio no jogo domingo, machucado, e jogou muito ali, ajudou 100% ajudando nós. Então, assim, esse moleque é meio que incrível, ele tem só 17 anos, mas tem uma determinação e uma vontade muito grande de ajudar a camisa, de ajudar o Juventus. Então, a gente é muito devedor disso para ele também. Gratidão, né? Ô, Kleber, e só para ter uma base, sabe me dizer mais ou menos quantos garotos vocês tinham entre sub-14 e sub-18? Quantos garotos vocês tinham, assim, com esse projeto dessas categorias? Tínhamos mais de 30. Mais de 30 em cada uma? Não, juntando os dois, tinha mais de 30. Juntando os dois já dão 30. 15, uma média. Boa, chegava de 30 a 40 garotos. É que assim, né, com as molecadas, eu acho que o 14, acho que tinha uns 20 moleques. E no sub-18 a gente tinha mais ou menos 25, porque quando eu ia jogar em 2010, quando eu ia jogar, eu lembro que no jogo de Cotia, meu carro foi lotado, foi uma perua, foi mais uns 2, 3 carros. Quando a gente chegou dentro do CT do Cotia, os caras não queriam deixar nem nós entrar, porque não acreditava que todo mundo ali era jogador. E por incrível que pareça, foi muito engraçado esse jogo. A gente não tinha caneleira, era obrigado a jogar com caneleira no jogo lá no estádio. A gente teve que improvisar umas caneleiras de papelão. Mas foi muito engraçado porque a gente até chamava o pessoal de japonês lá, né? Que tinha muito japonês no time. Falou, pô, a gente veio jogar contra o Japão, mas era o time do Cotia, a gente ganhou de 10-0. Nesse jogo, Kaique, Jô, que tá com nós, bacana. O nosso goleiro era o Luan, que foi um dos caras que me incentivou, meu querido amigo Luan aí, que eu sou muito grato a ele. Foi o goleiro, o cara que joga de meio campo, foi pro gol. Enfim, a gente ganhou desses caras aí de goleada e teve alguns que saiu de lá com a pré-contratação se os pais não fossem tão orgulhosos em querer ganhar tanto sobre o filho. Né? Que a gente tinha uns molecada muito boa mesmo. E eu vou falar pra você, viu? Eu, Edivaldo, eu queria voltar só com a molecada sub-18. Dá menos trabalho, é mais compromissada. E isso é muito importante para uma entidade. Mas a gente não consegue obter todos próximos da gente, né? Até porque tem uns que é muito diferenciado e acaba indo embora. Que nem o nosso zagueiro Caio mesmo, que hoje joga no profissional do Limense, entendeu? E que Deus abençoe ele, que esteja lá, que ele é um menino merecedor, batalhador mesmo. E o futebol amador, ele continua ainda sendo uma boa base para o futebol profissional, Edivaldo? Hoje mais não. Eu falo que hoje futebol profissional não é mais que nem antigamente, que seria o jogador profissional nascia do futebol da várzea. Hoje não. Hoje o futebol profissional
é muito financeiro. Você tem um moleque que joga mais ou menos, tá na escolinha, joga mais ou menos, você chega num clube ali, falo isso porque já aconteceu comigo, do cara pedir 40, 50 mil para colocar o moleque dentro de um clube. E eu falo que isso é muito errado, né? Eu acho que isso deveria voltar que nem antigamente, que nem a gente fala que antigamente a gente tinha excelentes jogadores profissional, porque ele nascia da terra, vinha lá do terrão, comia terra para depois ir comer a grama. E quando ele entrava numa equipe profissional, você via que ele tinha determinação, que nem a gente vê aí o Elias do Corinthians, não sou corintiano, mas o Elias do Corinthians, o Paulinho, o Ralf. Você vê esses caras, quando eles jogam, você vê a determinação que eles têm para ganhar o jogo. Então, assim, eu falo que são jogadores de várzea, que o bom jogador de várzea é desse jeito. É com a bola no pé, sem a bola no pé ele joga do mesmo jeito. Lembrar um pouquinho sobre o Jorge. A gente tem um zagueiro que esse era para ser profissional, o Jorge Luiz. Não foi porque não quis. E você não acha um zagueiro da qualidade dele. Hoje, você olhando o futebol profissional, é uma pena você olhar e falar assim, o Jorge não é profissional porque não quer. Porque é uma qualidade imensa, do qual ainda vira e mexe ele joga com nós. Atual campeão da Kaiser ele foi esse ano de 2013. E é um baita jogador. Voltando ao assunto aí do profissional, várzea, futebol da várzea. Futebol da várzea hoje eu falo que não é mais várzea, né? É um semiprofissional. Você tem muito jogador bom jogando na várzea, do qual tem muita pouca oportunidade para ir para um profissional. Do qual entraria em qualquer profissional e se manteria lá da mesma forma se não tivesse muito esse negócio de dinheiro por trás, né? Então, assim, o cara, você vai fazer uma peneira, primeira coisa a ser feita é o cara cobrar uma taxa para fazer uma peneira. Isso eu acho errado. Se a pessoa vai até lá, você nem sabe se ela tem condições de ter alimentação em casa, está tentando um futuro, porque hoje o futebol profissional virou um mercado financeiro. E todo mundo que joga bola no profissional está sempre visando melhoras para ele, para a família, para todo mundo em si. Só que por trás dele tem muita gente que também quer ganhar em cima dele. Então, assim, eu acho que isso é que deixa um pouco a gente meio chateado, a gente saber que nem eu tenho lá o Murilo. O Murilo é um bom jogador, mas teve pouca oportunidade, jogou no Atlético Paranaense, jogou no Eco Osasco ano passado, o Paulista. É um moleque bom de bola. Ele falou, parei com futebol profissional, vou tentar a minha faculdade. Hoje ele faz faculdade, com 17 anos faz faculdade, e joga para o time da faculdade, do qual conseguiu uma bolsa. Então, você começa a ver um jogador desse, acredito que você vai ter a oportunidade de ver ele jogando, você vai falar, pô, um bom jogador, do qual poderia estar aí se preparando para ser um jogador profissional, mas a oportunidade é muito pouca. E agora eu pergunto aí para os dois, né? E juntando até esse histórico do futebol profissional ter tido essa mudança, a gente pode dizer que a mentalidade do jogador do futebol amador também mudou, até no conceito de preparação, de cuidar do próprio corpo, ter aquele cuidado de querer fazer uma academia, que a gente vê muitos jovens querendo fazer isso para ter um desempenho melhor, ter um físico melhor. Realmente mudou esse tipo de conceito no futebol amador também? Mudou, para mim mudou. Tem muitos jogadores que fazem academia, tem alguns que não saem à noite, eles se cuidam bastante, igual até ele falou do Jorge. O Jorge é um desses exemplos que a gente tem, entendeu? Mas tem outros que não. Você sabe, como tanto no profissional tem aqueles que trabalham com seriedade e outros não. Mas isso daí mudou. Muitos eles querem almejar, porque até a várzea hoje, igual o Edvaldo falou, a várzea não é mais várzea, é um semiprofissional. Se você não tiver qualidade, não tiver ambição, se você não tiver um preparo físico, na várzea você não chega em nenhum lugar, você não almeja nada. Então tem que ter. Se não tiver isso, acho que a várzea é o começo de tudo para qualquer jogador. Isso mesmo, Edvaldo? Ele está correto, né? Eu acho que hoje, mesmo sendo o cara que vai jogar no final de semana, durante a semana, ou ele corre na avenida, ou ele trampa o dia todo, chega em casa estourado, já vai para uma academia. Tá sempre tentando se hidratar ao máximo para chegar no final de semana, tá pelo menos ali 90% bem fisicamente, mental. Porque cada partida, tem muito jogador que cada partida para ele é muito importante.
Tem jogador que não, igual ele tá falando, tem jogador relaxado, jogador que é bom de bola, mas a gente sabe que devido ao desgaste durante o longo da semana, a balada, esses baratos aí, chega num sábado, num domingo, não rende aquilo que a gente sabe que o cara poderia render. E às vezes a gente ainda insiste com o cara no jogo porque a gente sabe que é um cara que uma jogada ele define uma partida. Mas a gente tem jogadores aí que, puta, se a gente for falar de alguns que nós conhecemos, do quanto se dedica para jogar um final de semana e de alguns que não se dedica de maneira alguma, são vários. Então, ele fala do Jorge, eu falo um pouco sobre o Washington, né, um cara aí que quase ninguém conhece, do lado da Leste, já foi campeão pelo Ajax, só disputa aí títulos monstros, né, dizemos assim, foi campeão pelo 9 de julho da Secap esse ano. O Luizinho também, um jogador que joga com nós, está com nós aqui também, um bom jogador, um cara que merece uma vaga no profissional, é novo, tem 20 anos, é novo, é um atacante diferenciado, é um cara rápido, um cara inteligente. Então, assim, é um cara que se cuida, você olha o posto físico do cara, você fala, puta, mano, esse cara ele treina, ele faz preparação física, o que ele faz que ele tem um corpo desse? E quando ele entra em campo, ele entra para vencer. Se ele vestiu sua camisa, ele se transforma. Fala, agora eu defendo o Juventus. Ele é desse jeito. Então são pessoas que você vê que tem uma idade, que você vê que fala assim, você vê aí no profissional alguns caras que ganham o que ganha, joga um jogo e fica 10-6 sem jogar. E quando entra, não rende aquilo que é para render. Treinando todos os dias, tem toda uma estrutura bacana para poder para entrar e jogar bem, fazer uma boa partida, ajudar a sua entidade lá, o seu time que você está disputando. Então, assim, a gente tem muito jogador aí, a gente vai falar de referência, de alto nível. Alto nível. Se a gente for ficar falando, a gente vai falar aí, vai ficar aí várias vezes. Vai esquecer de algumas. De algumas, né? Então, assim, é muito gratificante. Eu falo que uma coisa, pra nós da Vaz, é que, assim, né, quando você vê, tipo, o Caio veio de vários times, jogou na seleção de Carapicuíba, já foi campeão aí com várias camisas, e hoje ele com 18 anos é profissional, um baita zagueiro. É profissional, pra mim, que vejo o quanto ele se esforça pra conseguir isso, não tem nem palavras. E é um moleque que eu tenho um carinho especial por ele também. E eu sei que ele vai longe, porque ele é humilde, ele é um moleque centralizado no objetivo que ele quer. Bom, aproveitando até que você falou durante a sua explanação a respeito de organização, aí eu vou até mudar o assunto, né? Porque, vou fazer uma pergunta curiosa, porque você vem de fora, o olhar de repente é diferente. Você veio na entrega dos materiais, esteve no congresso e tal. Qual foi a percepção que você teve? Né? Porque uma coisa é quem vê a Copa Incentivo por fora e depois quando chega aqui vê, toma uma dimensão diferente. De você vir por exemplo, com um lançamento de um congresso técnico, sorteio de grupos, o evento como foi, depois ter que vir naquele outro evento para receber o uniforme, aí você vê que realmente tem um patrocinador e o patrocinador participa da festa e tal. Como é que foi para você ver esse tipo de evento aqui para a cidade? Assim, eu falar, vamos lá começar do congresso técnico. O congresso técnico foi meio estranho para mim, né? Porque parecia que eu não era ninguém no meio daquela multidão ali, né? Eu falei, pô, eu sou o único intruso aqui, né? O pessoal meio que olhava Juventus, Vila Zate, Pirituba na frente da camisa, não entendia nada. Achava que eu era só um admirador, camisa escrito presidente, ninguém entendeu nada. Mas depois alguém me falou que não entendia por que o Juventus vinha jogar, por que um time de São Paulo estava vindo jogar a Copa Incentivo em Osasco. Mas já no congresso técnico, cara, falando sobre os patrocinadores, eu acho isso uma coisa, como eu acompanho todos os programas e vejo falar muito sobre, acho que é a Método. Isso, né? a Método. E o apoio de 3 anos que eles estão dando, né, para a Liga, a aposta que eles fazem no futebol amador, isso para nós, dirigente, diretor, presidente, admirador do futebol vaziano, isso é uma coisa, cara, espetacular. Que cala a boca de muitas grandes empresas que poderia vir fazer parte
de tudo isso, junto com essa empresa, com demais empresas que a Liga deve ter, para poder dar uma estrutura melhor para a Liga dar para nós e para nós poder transmitir para mais gente isso, né? Eu acho que isso é muito bacana. Muitas vezes, quando você passa o e-mail para uma empresa e você obtém algumas respostas, você começa a pensar, né? Pô, será que eles não sabem da lei, do incentivo? Não deve saber. Ou se não sabe, também faz questão de não saber. Mas sobre a empresa aí, patrocinadora aí, que é a patrocinadora oficial da Liga aí, ela tá de parabéns. E como um bom dirigente, que Deus abençoe eles e que eles continuem patrocinando aí a Liga, porque eles não têm a perder, só vai ter a ganhar ajudando nós que somos entidades sem fins lucrativos, que não tem verba de lugar nenhum, para estar comprando uniforme, até mesmo fazendo uma coisinha a mais que poderia fazer quando tem que comprar alguma coisa ou outra. Acaba fazendo falta naquilo que a gente podia proporcionar para a comunidade. A gente fala, né, ganhar um uniforme para algumas entidades parece nada, mas para nós, Juventus, ter ganhado esse uniforme aí é uma meta muito grande. A gente ganhou um uniforme e a gente é muito grato a isso. A empresa patrocinadora, querendo ou não, não é só a Liga, é essa empresa que está ajudando a Liga, isso é bacana, muito bacana. E querendo ou não, né, Edivaldo, o uniforme querendo ou não, é uma taxa, né? Tipo assim, é um dinheiro a menos que o clube tem que investir ali, porque querendo ou não, jogar todo final de semana, né, Kleber? Pô, o uniforme ali às vezes acaba ficando batido e querendo ou não é uma despesa que tem um custo alto para fazer. Não é uma coisa barata que a gente consegue fazer. E aí, por exemplo, você recebendo um uniforme, aquela verba que de repente você estava angariando ali entre os jogadores, ou entre, de repente, os amigos, ou até, como você falou, né, no bairro ali, o pessoal que ajuda para comprar o uniforme, você pode voltar para um outro trabalho, pode voltar para uma outra coisa, para uma alimentação, não é? É igual, a gente tem outros projetos também, igual a gente tem um projeto também que a gente visou muito, a gente tinha a nossa batucada. A gente tem um projeto social que a gente visa também para os adolescentes na nossa comunidade. A gente tem uma vontade grande, imensa de ajudar as crianças, as molecadas. A gente quer vê-las felizes, quer vê-las bem, a gente queremos ver elas fora das drogas. E tudo isso daí, uma ajuda que vem extra, tudo que vem, a gente quer sempre ajudar o próximo. A gente faz igual o Edivaldo fala, a gente não faz para nós, a gente faz para quem? Para a comunidade, para os jogadores. A gente quer dar uma condição melhor para eles, entendeu? A gente quer fazer tudo voltado à comunidade, aos jogadores, aos filhos deles, porque muitos deles eles vão com a família, vai com o filho, vai com o genro. Então é isso que é o gostoso, isso que é o gostoso. A gente quer ver todos juntos no mesmo objetivo, que é o quê? É uma juventude melhor e a comunidade sempre melhor. E o público tem voltado para o futebol amador também, Jota? Você tem notado isso? Que tem aumentado o público que tem ido acompanhar o futebol amador nos campos? Eu não digo só questão de adulto, porque a gente sabe que, por exemplo, homem, principalmente adulto, geralmente vai. Mas a gente tem visto um aumento, pelo menos aqui em Osasco, a gente tem reparado um aumento de mulheres, crianças. A gente tem visto que a família tem voltado a acompanhar os jogos do amador. Ah, sim, meu. Hoje eu falo que é mais seguro você ir ver um jogo amador do que um jogo profissional. E você vê muita criança, mulher, não aqui em Osasco, né? Eu não sei como funciona aqui em Osasco, mas em São Paulo, você vai disputar uma semifinal de um campeonato. Um exemplo desse final de semana. Agora foi a final aí de uma Copa chamada Copa Pirituba, do qual na final aí tava o Praça e o Biquinha. As duas equipes estão de parabéns pela campanha. Eu não fui, não deu para mim ir, mas pelo que eu vi, o campo tinha muita gente, muita criança, entendeu? O pessoal lá da Zon visa muito isso, muito jovem também, e tinha muita criança. Isso é uma coisa que nada paga, então assim, o público realmente, você vai no final de qualquer campeonato, você falou, vai ter uma condução para ir, você pode colocar um a mais ali, porque vai sobrar gente para fora de uma condução só. E assim, a gente não fala só de homem, né? Que futebol era muito voltado só para o masculino. Exatamente. Hoje não. Você tem ideia, hoje as mulheres, elas estão muito mais a par do futebol do que até mesmo o homem. Você vê várias diretoras, você vê várias presidentes de time amador aí. Você vai pela Zona Leste, Zona Sul,
Você vê muita diretora envolvida no futebol. Então isso é que é a valorização da várzea, você vê todo mundo participando. É uma criança que quer uma camisa de um time. Pô, eu quero vestir a camisa do time que eu gosto lá da minha entidade. Você vê uma mulher, não, oi, cadê minha camisa que não chegou? Eu ouço muito isso. Então assim, eu imagino que pra fora também não é diferente. Às vezes, de repente, você é convidado para jogar um festival. Chega lá, você não vê só homem, você vê muita criança, você vê muita mulher. É uma coisa, hoje, assim, no geral mesmo, é a grande São Paulo inteira. O público feminino, jovem, criança e homens, masculino, tá ali todo mundo junto. E se você brincar, tem mais mulher do que homem apreciando futebol amador hoje. Se você for colocar na balança, você vai ver muito mais mulher. Porque a mulherada, hoje, ela gosta muito do futebol. Porque ela consegue ver que o futebol, antigamente, era tipo assim, o homem tinha uma desculpa para largar a esposa em casa. Hoje, mais não. Ela tem uma desculpa para ir com o marido. Ó, eu vou porque você vai jogar, eu quero te ver jogar. Então, esse é o bacana, entendeu? Aí você acaba levando a avó, a mãe, o pai, o neto, aí junta todo mundo. Quando joga bem, você quer levar a família inteira. Agora, quando é que nem eu, que não joga nada, você esconde todo mundo em casa. Não, não vai não, não precisa, não cabe. Você foi igual eu acabo levando todo mundo. Vamos lá, vai. Eu não jogo nada, mas eu vou lá correr, vou baixar o peso. Mas esse é o interessante, né? Acho que esse é o bacana do futebol. Ai, ai. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí que o pessoal do Juventus tem bastante história, apesar de ser uma equipe bem jovem também, está estreando na Copa Incentivo. Muita história para contar. A gente vai fazer um pequeno intervalinho aqui no Amadores da Bola. Na volta tem os resultados do final de semana, a tabela do próximo final de semana da terceira divisão. Inclusive tem jogo do Juventus, hein? O pessoal de Osasco que quiser conhecer a equipe, a oportunidade está aí. E vamos falar também da Copa dos Campeões, que tem a grande final no próximo sábado. Amadores da Bola vai para o intervalo e volta já. Se o apoio de uma pessoa já faz tanta diferença, imagina o de milhões. Com a Lei de Incentivo ao Esporte, você doa até 6% do seu imposto de renda para projetos esportivos e ajuda o esporte brasileiro a crescer ainda mais. Ministério do Esporte, formando um Brasil vencedor. Governo Federal. A toda a galera da TV Esporte Osasco, um beijo pra vocês, obrigado pelo carinho, tá bom? Sou fã de vocês, hein? Valeu, Osasco! Tá nos acompanhando TV agora. Esporte Osasco, beijo meu pra você e todo mundo tá assistindo. Beijo no coração, fica com Deus. Você é jogador, técnico, dirigente ou torcedor do melhor futebol amador do estado de São Paulo? Então, o seu lugar é aqui, no Amadores da Bola. Luiz Carlos Júnior traz gols, convidados e informações sobre tudo que rola no futebol amador de Osasco. Sempre às quartas-feiras, às 8 da noite, na TV Esporte Osasco. Sabe o que é Brá? Bolinho de mãe é Brá. Foto juntinho. É Brá. Ser radical é Brá. Fim de tarde é Brá. Férias com os primos é Brá. Brá é o que é bom, é o que deixa a sua vida mais vida. Brá é o que todo mundo quer. Bradesco, tudo de Brá pra você.
Estamos de volta com Amadores da Bola aqui na TV Esporte Osasco, canal 10 da Multivia e pelo site www.tvesporteosasco.com.br. Bom, vamos passar os resultados do final de semana da Copa Incentivo Terceira Divisão. Inclusive o Juventus jogou e, como o Edivaldo já até falou aqui, venceram o confronto contra a equipe do Porto. O pessoal da produção vai soltar os resultados. No sábado nós tivemos um jogo extra da eliminatória da Terceira Divisão. Acabou sobrando uma vaga na fase de grupos e aí a diretoria da Liga pegou os dois times que acabaram ali sendo eliminados no eliminatório, promoveram um jogo entre 3 pontos e o último goles, e aí o último goles saiu vencedor, levou a vaga para a fase de grupos. Também tivemos no sábado jogos da Terceira Divisão. O Paraíba enfrentou sem comentário no campo do Vila Isabel, perdeu por 3-1. O Toca venceu o 11 Garotos no campo da Vila Yara por 2-0 e o Unidos da Vila venceu o Águia Dourada por 3-0. No domingo, tivemos o complemento da rodada. O time da Meritor venceu aí a sua primeira partida em 2014 no jogo contra o América, vitória por 5-3. Tarjas e Unidos da Vila empataram por 2-2. Acadêmicos venceu o Internacional por 2-0. O Independente venceu o último Goles que tinha jogado no sábado por 1-0. O 11 Paulista foi derrotado pelo Três Corações por 1-0. O Cipava alcançou mais uma vitória vencendo por 3-0. O Screfo venceu o R10 por 2-0. Juventus venceu o Porto por 1-0. Área Verde venceu o Fazendinha por 2-1. Transjoy venceu o Novo Horizonte por 3-2. E o Talibã goleou o Democrata por 5-0 no campo do Seno. E esses daí foram os resultados da rodada da Terceira Divisão, segunda rodada. Terceira rodada nesse final de semana, nós teremos no domingo o Leão enfrentando o Sopão do Morro às 11h30 no campo do Vila Isabel. Logo em seguida, o IDM enfrenta o Granduque. E às 14h30, o Acadêmicos enfrenta o Juventus aqui do meu amigo Edivaldo. Às 11h30, União e Caíque. Volta para mim, Cezão, na tabela rapidinho. União e Caíque no campo do Screfo. Independente e Estilo Favelas à 1h. Às 14h30, Transjoy e R10, isso aí no campo do Screfo. Ao meio-dia, o último Goles enfrenta o Família Viana do meu amigo Carlão. Isso ao meio-dia no campo da Vila Yara. À 1h30, o Ideal enfrenta o Lago Azul e o Toca enfrenta o Área Verde às 15 horas. E no campo da Ford, às 13h30, o Estrela d'Alva enfrenta o Maloca e às 15 horas o Tarjas enfrenta o Águia Dourada. Esses aí são os jogos do domingo. Edivaldo, domingão você vai lá para o campo do Vila Isabel, que é próximo, inclusive, da minha residência. Provavelmente eu passo por lá para acompanhar o jogo de vocês. Vocês vão enfrentar o Acadêmicos, que é uma equipe de lá, próximo da região também. Como é que está a preparação para esse jogo de domingo? Eu até vivo ali, né, Luiz, sobre o horário do jogo. Tinha até conversado com a Roseli sobre esse horário, mas a gente vai ver com ela. A expectativa é de ir lá. Como sempre, né, a gente vai na expectativa de buscar uma vitória, mas eu falo que se não der trazer a vitória, o empate já tá bom para nós, né? Mas a gente sempre vai para buscar a vitória, logicamente respeitando a equipe da casa aí, né, que é o Acadêmico, do qual eu venho acompanhando aí, parece ser uma bela equipe, onde eu acredito que vai dar um grande jogo entre Juventus e eles. Espero que eles não vejam nós como um adversário, mas como uma entidade que vem aí para somar, para agradecer cada vez mais a Copa Incentivo aí. Mas como faz parte do futebol, as duas equipes estão lá para defender o seu brasão, né? E espero quando acabar o jogo, aí deixa aí em aberto, que eu e o presidente do Acadêmico a gente possa fazer uma troca de camisa, levando pelo menos uma camisa do time daqui de Osasco para Vila Zate e podendo deixar uma camisa da nossa entidade com eles também. Bom, então tá dado o recado aí pro Renan, o Renan do Acadêmicos, que esteve aqui há 2 semanas atrás, junto com o Silvano Bochecha. Aí, Renan, separa uma camisa pro Edivaldo lá para vocês trocarem no final do jogo. Inclusive, eu vou fazer o possível para estar lá para registrar esse momento aí, para deixar gravado. O time do Acadêmicos é uma equipe boa. Tiveram o primeiro jogo 1-0, perderam no Maloca de 1-0. No segundo jogo agora já conseguiram uma vitória e estão ali brigando por classificação. E por falar em classificação, vocês têm 5 jogos, vocês estão indo para o terceiro agora. Em algum momento, você com o Kleber e o resto da diretoria, vocês fizeram algum planejamento, assim, aquela velha matemática? Por exemplo,
são tantas vagas com, por exemplo, tantos pontos, a gente já fica ali mais sossegado, já dá para trabalhar uma classificação ou cada jogo é um jogo? Como é que foi o planejamento de vocês? Ontem mesmo ele me perguntou como é que estava a classificação. Eu falei, ó, não sei, meu, a gente tá com 4 pontos. Aí logo depois eu entrei no site da liga e vi lá, né, como é que tá lá a classificação. Até então, se acabasse o campeonato hoje, nós estaria classificado para outra fase, né? Mas como tem 3 jogos e cada jogo é jogado, cada jogo é uma história, mas na minha matemática, eu calculando na minha cabeça e automaticamente vou passar isso para os meus jogadores, uma vitória e 2 empates garante nós na outra fase da Copa. Com esses 3 jogos que vocês têm ainda, esses 3 últimos você está projetando mais 5 pontos. Uma vitória, 2 empates seria 9. 9 pontos. 9 pontos você acha que já está garantido? Garantido. Eu acho que se a gente não classificar ali em segundo, vai classificar em terceiro. Com 9 pontos. Eu ainda acho que com 9 pontos, segundo colocado ali dá para cravar. Com 9 pontos. Porque é muito competitivo, né? Então, mas conhecendo... meio que assim, tem jogo que você olha assim na tabela e você de repente pensa, putz, aqui acho que dá uma vitória e tal. De repente empata ou dá um resultado contrário. Mas geralmente a média de pontos ali, para classificação, geralmente quando um grupo é muito equilibrado, igual o caso do grupo de vocês, inclusive, dá uma média ali de 10 pontos, 10, 12 pontos um primeiro colocado, entre o primeiro e o terceiro ali. Não dá uma diferença muito grande. Esse que é o legal do campeonato aqui, você tem um equilíbrio muito forte entre todas as equipes, em todos os grupos. Então você não consegue cravar um favorito logo de cara. E outros campeonatos que a gente tem informações até de cidades próximas aqui, o pessoal já sabe mais ou menos ali quais são os times que sempre montam os melhores elencos para chegar. É que nem você falou, né? Então, assim, conhecendo um pouco do elenco que eu tenho, eu acredito que eles vão querer vencer todos os jogos. Isso é fato, né? Pela determinação que eles entrou nessa Copa. Primeiro jogo, o time estava ansioso pra caramba, mas conhecia um pouco a equipe, conhecia o campo, já se soltou, começou a jogar o futebol que a gente conhece, de cada um que joga. E eu acredito que daqui pra frente eles, no mínimo, só se ocorrer uma zebra do time acabar perdendo 2 jogos, que eu acho um pouco difícil. No máximo um empate. Eu acredito que pode ser que o time aí tenha 2 empates e 1 vitória. Eu sei que tem um Cipava aí que é uma bela equipe, do qual a gente vai estar confrontando. Um pessoal também que eu falo bastante pelo Face. O pessoal do Acadêmico, que é o próximo jogo aí, uma entidade bacana também que a gente vai estar enfrentando. E o último jogo acho que vai ser contra o Estrela, acredito. Estrela d'Alva lá do Rochdale. Provavelmente eu acho que esse vai ser o último jogo. Então, assim, dependendo de como nós estiver na tabela, isso aí vai ser o jogo tanto para nós como para o Estrela d'Alva, a classificação de um ou do outro. Então, é uma expectativa muito grande. Mas, assim, a equipe está focada de passar para outra fase. A primeira meta é essa, é classificar aqui, trabalhar para frente para subir para a segunda. Bom, aqui a gente fecha o ciclo do assunto terceira divisão e agora eu vou aproveitar, inclusive, e vou até fazer um convite para você, de volta para você, Kleber. Sábado vai pegar fogo, literalmente. Fittipaldi e Vila Isabel se enfrentam no Estádio Municipal Prefeito José Liberati a partir das 15h30 e a novidade da semana aí, de forma inédita, transmissão ao vivo pela TV Esporte Osasco, tanto pelo canal 10 da Multivia, como pelo site www.tvesporteosasco.com.br. Eu estarei lá narrando essa partida para você, amigo, que estiver em casa. Quem estiver no estádio também, que estiver com seu smartphone, iPhone, etc., poderá acompanhar, inclusive, a partida também. E aí eu estendo o convite para você, Edivaldo. Você e o Kleber puderem passar por lá ou até assistirem, estão convidados, que vai ser um belo jogo. Vocês que enfrentaram já o Vila Isabel em alguns jogos, conhecem, inclusive, alguns jogadores que jogam lá, arriscam aí algum palpite para essa final? Olha, eu vou falar para você, eu acho que dá empate, hein? Vai para os pênaltis esse jogo aí, porque assim, conhecendo um pouco do jogo, do time do Vila Isabel, a gente já jogou contra eles, é uma bela equipe. Querendo ou não, o time automaticamente deve estar mais forte. Não conheço a outra equipe, mas pelo que eu pude assistir a semana passada, é tradição, é uma equipe tradição, que chega na final, e quando chega na final leva o título embora. Então assim, meu palpite aí é um 0-0, 1-1 no máximo. Vai ser muito
aquele jogo de ninguém arriscar muito para poder sempre fazer um jogo, vai jogar por uma bola, dizemos assim. Cada equipe vai jogar por uma bola. E meu palpite é 0-0. E você, Kleber? Eu também tô junto com ele. Ainda mais a gente não sabe muito o elenco do outro time. O Vila Isabel é tradição aqui em Osasco, né? Vamos ver. Acho que vai também dar 1-1. E aí não é sorte. Aí é qualidade na cobrança de pênalti. O Fittipaldi está buscando aí o hexacampeonato da Copa dos Campeões. Ele é 5 vezes campeão da Copa dos Campeões. E tem um elenco, como eu já até tinha comentado com vocês, né? Tem um elenco bem montado, tem Maquita, Miranda, Baiano e outros jogadores já conhecidos aqui de Osasco, como o caso do Betinho, o Denis, o próprio Tom, que agora está como treinador, tem o Ale, que joga na zaga. É um time bem montado. Tem o Dedé, que foi campeão ano passado da primeira divisão. É um time bem montado. E o Vila Isabel também se reforçou bem. Tem o Lelo, tem o Juninho, tem o Josué. Tem um time bom. Tem o Rafinha, um abraço pro Rafinha, inclusive, que viria hoje aqui no Amadores da Bola, mas acabou não dando tempo dele chegar aqui. Tinha um compromisso à tarde, não deu tempo dele vir até aqui gravar com a gente. Mas fica aí. Então o convite para você que está em casa, pode acompanhar a final de 2 modos. Ou você vai até o prefeito José Liberati, entrada franca, não paga nada, leve sua família, ou assista de casa essa novidade da TV Esporte Osasco, que é essa final da Copa dos Campeões. Amadores da Bola vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença do Kleber e do Edivaldo aqui no estúdio gravando com a gente. Kleber, quer mandar algum recado para alguém? Agradecer? Então, hoje nós trouxemos essa camisa para presentear a todos que assistem aí a nós hoje, a programação daqui do evento. Essa camisa eu vou entregar para ele sortear. Ok. Camisa do Juventus da Vila Zate. Então tá aí, você que já nos acompanha sabe que tem sorteio aí, pelo menos uma vez por mês. Agora nós temos um sorteio, inclusive que está rolando neste momento. É um sorteio de uma camisa do Na Cadência. Sorteio da camisa do Na Cadência. Só acessar o Facebook da Liga, facebook.com/liga.futebol Osasco. Lá tem sorteio e tá lá a camisa do Na Cadência. Kleber, pode concluir aí, que eu acabei te cortando, pode concluir. Não, a gente fica muito agradecido essa oportunidade de estarmos aqui, de estarmos representando a nossa comunidade. Eu, Edivaldo, nosso presidente, e a todos os jogadores que nos acompanham, que nos ajudam, que nós queremos formar cada vez uma família maior e nós almejamos sempre o melhor para a nossa comunidade. Edivaldo? Eu queria agradecer primeiramente você, né, pela oportunidade, desde do começo. Acho que você foi o começo de tudo, né, de nós estar aqui hoje. Eu agradeço a sua orientação, querendo ou não, né, de como poderia alcançar essa vaga aí na Copa Incentivo e até mesmo na Liga. Agradecer aí, primeiro, eu queria agradecer aí a vice-presidente Jussara, minha esposa, né, do qual é uma pessoa que me incentiva a cada dia a dar sequência a esse trabalho. Né, por incrível que pareça, é mulher, mas é vice-presidente, do qual me orienta, do qual me ajuda em algumas palavras, a como me comportar com o meu pessoal em campo. E que todo dia torce por nós, pelo Juventus, né? Agradecer aí também toda a nossa comunidade, que nos reforça aí cada dia em campo, fora de campo, extra-campo. Queria agradecer aí a Ivana, da Unisport, uma empresa aí séria aí que vem trabalhando um pouco do futebol inglês aqui no futebol brasileiro, vem aí muito forte. Do qual me apoiou e vem me ajudando. E é isso aí, agradecer o Ed Pretologia aí, que esse grupo dele leve esse projeto para cada comunidade carente aí, que ele tá de parabéns, é meu amigo, meu parceiro e me fortalece sempre. E nós tá junto aí nessa caminhada de um dia melhor, de um cidadão melhor cada dia. Beleza. Eu queria só... Pode, rapidinho. Eu queria falar também a uma pessoa que também nos ajuda, é o Alexandre, que é do Espaço Doce também, que está nos apoiando. E muito obrigado por vocês acreditarem em nós.
Bom, gente, então eu me despeço aqui do Edivaldo e do Kleber rapidinho. Agradeço a presença de vocês aqui hoje no Amadores da Bola. O site da Liga de Futebol Amador de Osasco é o www.lfao.com.br. Facebook, facebook.com/liga.futebolosasco. Eu sou o Luiz Carlos Júnior, Amadores da Bola fica por aqui. Eu volto na semana que vem, mas não percam no sábado a final da Copa dos Campeões a partir das 15h30 aqui na TV Esporte Osasco. Fui!